Eu queria hoje refletir com vocês, e se o Espírito Criador nos auxiliar, também fazermos uma experiência de espiritualidade. Porque o tema é esse, o tema é a espiritualidade no contexto da nossa cultura, dos dramas que estamos vivendo ao nível mundial. E uma reflexão que quer captar a urgência da espiritualidade, porque nós vivemos situações dramáticas hoje. Circulam na nossa cultura mitos da exterminação da espécie, da liquidação da biosfera, da ameaça do nosso futuro. Em momentos assim dramáticos, o ser humano mergulha na profundidade do ser, isto é, ele se coloca questões básicas. O que estamos fazendo nesse mundo? Qual é o nosso lugar? O que podemos esperar para além dessa vida? E como devemos agir para garantirmos um futuro que seja esperançador para todos os seres humanos? Então é nesse contexto que devemos colocar a questão da espiritualidade. Não é a única fonte, mas é uma das fontes primordiais de inspiração da esperança humana, da geração de um sentido pleno e da capacidade do ser humano se autotranscender. O ser humano só é humano sendo super-humano. Isso que nós dizíamos numa palestra aqui, o ser humano como projeto infinito. Palestra que foi muito bem recolhida pela Sextante e transcreveu um livro, mas quem não quiser ler o livro, pode contentar-se com o belíssimo resumo da Elisa, ou então com o CD que está junto, que recolhe a fala que eu fiz aqui, junto com esse grande espírito intelectual que é Alcione Araújo. Bem, voltemos ao nosso tema. Todo mundo fala de espiritualidade, é um tema recorrente de nossa cultura. Não só no âmbito das religiões, que é o seu lugar natural, mas no âmbito das buscas humanas, dos jovens, dos intelectuais, de grandes cientistas e, por surpresa nossa, de grandes empresários. Além do povo, que sempre vive uma dimensão mística e espiritual como co-natural à sua própria cultura. Eu tenho falado nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 anos, a grupos aqui e fora do país, ligados ao grande poder econômico, executivos de grandes empresas, que colocam como tema mudanças sociais, novo paradigma, produtividade e espiritualidade. Eu às vezes começo dizendo, no fim da vida até o diabo vira sacristão, isto é, vocês. Isto é, a crise deve ser muito grande para grandes empresários, de multinacionais, de empresas das maiores desse país, colocarem-se questões de espiritualidade. Significa que os bens materiais que eles produzem, que as lógicas produtivas que eles incentivam, que o universo de valores que inspira suas práticas não devem estar suficientes. Há um vazio profundo, um buraco imenso dentro do seu ser, que suscita questões como essa, gratuidade, espiritualidade. Embora sempre devamos manter nosso espírito crítico, porque com espiritualidade também se pode fazer dinheiro. E às vezes há verdadeiras empresas que manejam os discursos da espiritualidade para criar um exército de seguidores. E muitas vezes falam mais aos bolsos deles do que aos seus corações.
Mas pouco importa. O fato é que, ao nível mundial, pouco importa os países, há uma demanda por valores não materiais, por uma redefinição do ser humano, na medida em que o ser humano é um ser que busca sentido, valores que inspiram profundamente a vida, e seres humanos que se sentem indignados com o destino previamente definido em termos políticos pelos quais a humanidade está tendo que trilhar. Diz, nós merecemos um destino melhor. E temos que beber de outras fontes para encontrar luz que ilumine nosso caminho. O que é a espiritualidade? Uma vez perguntaram isso ao Dalai Lama, e ele respondeu, e eu quero ler a pequena história, e que servirá de base para a minha reflexão. Perguntaram certa vez ao Dalai Lama, o que é a espiritualidade? E ele respondeu, espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. E essa pessoa perguntou novamente, mas se eu praticar a religião e observar as tradições, tudo isso não é espiritualidade? E o Dalai Lama comentou, pode ser espiritualidade, mas se isso não produz em você nenhuma transformação, não é espiritualidade. Um cobertor, que não é mais um cobertor, porque ele não aquece, ele deixa de ser cobertor. Então, atalhou a pessoa, a espiritualidade muda, e Dalai Lama disse, como diziam os antigos, os tempos mudam e as pessoas mudam com eles. O que ontem foi espiritualidade, hoje não precisa mais ser. O que comumente se chama de espiritualidade não é outra coisa que a lembrança de antigos caminhos e métodos religiosos. E arrematou o Dalai Lama. Corte de tal maneira o manto para que ele se ajuste aos homens. Não corte os homens para que eles se ajustem ao manto. Bom, desse pequeno diálogo do Dalai Lama, me parece o principal que devemos reter é isso, que a espiritualidade é aquilo que produz dentro de nós uma mudança. E não necessariamente a religião produz dentro de nós uma mudança. Então, o primeiro que temos que distinguir, mas também não separar, é religião e espiritualidade. Aliás, ele o fez de uma forma extremamente brilhante nesse livro, que está entre os best-sellers, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma Ética para o Novo Milênio, Sua Santidade Dalai Lama, também publicado aqui pela Sextante. É um livro que merece ser lido, porque eu creio que hoje há uma confusão de ideias muito grande ao redor do tema da espiritualidade e religião e ao redor do tema ética e moral. Todos falamos disso, mas não temos ideias claras. Eu nunca vi alguém com tanta claridade e com tanto convencimento falar dessas realidades como o Dalai Lama. Eu tenho escutado muitas vezes pelo mundo afora, por 3 vezes participei de mesmas mesas que ele, então pude conversar rapidamente com ele. E eu considero uma das pessoas mais messiânicas desse final de século, porque é uma das pessoas que mais consola os aflitos, que mais gera sentido aos desesperados, e o que mais prega a paz como diálogo entre as religiões, como abraço entre os povos, se quisermos salvar a humanidade,
como família e garantir um futuro para a casa comum que é o planeta. Ele corre pelo mundo todo pregando isso. Certa feita em Berlim, numa conversa informal com ele me dizia: olha, Boff, eu acho que nós tibetanos que estamos no exílio, que perdemos nossa pátria, estamos realizando a vocação dos judeus quando perderam a sua pátria e estavam no exílio babilônico. E foi no exílio babilônico que eles escreveram as escrituras judaicas e que eles espalharam o monoteísmo entre os povos, isto é, que Deus é único e por isso é Deus de todos os povos. E ele disse, talvez o sentido espiritual do nosso exílio é de nós sermos obrigados a correr mundo para falar de espiritualidade, de paz entre os povos, diálogo entre as religiões. E nós estamos fazendo isso com profundo empenho e grande humildade. Eu acredito que Dalai Lama, mais que outros líderes espirituais, realiza isso com grande leveza, cheio de humor, mas ao mesmo tempo com uma linguagem que nasce do fundo do coração. Por isso profundamente verdadeira, profundamente convincente. Então a primeira distinção que cabe fazer é entre religião e espiritualidade. Nós conhecemos as religiões, nós habitamos as nossas religiões. E as religiões são edifícios culturais grandiosos. Primeiro que toda religião, ela promete ao ser humano, promete salvação, promete vida, promete eternidade. E mostra o caminho para chegar a essa eternidade, que é o caminho da reta doutrina, então uma visão sobre Deus, sobre o céu, sobre quem é o ser humano, o que deve fazer nesse mundo. Então elabora doutrinas, caminhos para a luz, mas não só anuncia prédicas, acentua práticas. As religiões são fontes de uma ética, isto é, de comportamentos. E no caso do cristianismo, os comportamentos são tão importantes que são eles que definitivamente salvam. Não as prédicas, mas as práticas. E no budismo, e o Dalai Lama diz muitas vezes no seu livro, da mesma forma que o cristianismo, só salvam e permitem o ingresso no nirvana e a transfiguração no satori das pessoas humanas, se elas conseguirem transformar toda a sua visão reta do mundo numa prática profundamente coerente, numa amorosidade com as pessoas, numa compaixão com todos os que sofrem, num sentido de responsabilidade pela vida dos outros e numa vida de total despojamento, para poder estar aberto a acolher tudo o que vier da realidade. Se conseguirmos essa prática, então conseguimos construir um caminho que nos leva inexoravelmente para aquilo que é o céu, que é o nirvana, que é a suprema realização do ser humano. Então as religiões constroem edifícios, teóricos as doutrinas, práticos as morais, celebrativos as liturgias, os ritos, mas também artísticos, grandes templos, catedrais. Talvez ninguém construiu templos mais fantásticos que o hinduísmo, na Índia, ou as grandes catedrais medievais, que são verdadeiras sumas teológicas. Pela arte, chegar a Deus, e a música sacra, e a arte pictórica sacra, a arte plástica. Então as religiões são das construções mais excelentes do ser humano. E todas elas trabalham com o divino, com o sagrado, com o espiritual. Mas elas não são o espiritual. Espiritualidade é outra coisa. Porque as religiões podem se substantivar, os poderes religiosos se articulam com outros poderes. Os poderes religiosos podem ganhar hegemonia, como durante 3 séculos no Ocidente,
E talvez foram os séculos da maior violência que o Ocidente conheceu. A violência religiosa. Talvez as 2 milhões de bruxas que foram queimadas. Os milhares de silenciados e supliciados pela Inquisição. As guerras religiosas de alta devastação. As religiões podem substantivar-se, perder a fonte a partir de onde elas vivem. E de onde vivem as religiões? Se nós olharmos os fundadores, os pais fundadores dos caminhos espirituais, pode ser um Buda, pode ser um Isaías, pode ser um Jesus Cristo, um São Paulo, ou pode ser um Luther King, modernamente, um Gandhi. São sempre pessoas profundamente carismáticas que tiveram um mergulho fantástico no mistério do ser. Que tiveram em testemunho um encontro com a realidade última. Pessoas que se encontraram com Deus. E esse encontro com Deus modificou suas vidas. Por isso elas tiveram uma profunda mudança interior. Eu acho que Jesus teve 2 experiências, já que ele é a referência da nossa religião dominante. 2 experiências de base que estão como pilastras sustentando o cristianismo como religião. A experiência de que ele se sente filho de Deus, porque experimenta Deus como paizinho, como Abá, um pai, que tem todas as características da mãe, porque é de infinita misericórdia, perdoa os ingratos e maus, é o pai do filho pródigo que olha na curva da estrada para ver se o filho volta, e quando volta corre ao seu encontro e o carrega de beijos. É um Deus que tem entranhas, por isso se comove, é um Deus que é mais pai do que mãe, e mais mãe do que pai. Ou melhor, é uma mãe paternal ou um pai maternal. E quem fala e chama Deus de pai, sente-se filho. E essa é a consciência de Jesus. E essa consciência abriu a nós todos a possibilidade de cada um de nós, por mínimos que sejamos, possamos nos sentir também filhos e filhas de Deus, que é a nossa suprema dignidade. É a segunda experiência, que Deus não atua indiferente, não se comporta indiferentemente no mundo. Ele tem uma política na sua criação. E essa política ele chamou de Reino de Deus. O Reino de Deus é aquela presença de Deus dentro do universo, cósmica, comunitária, social, pessoal, na intimidade de cada pessoa humana, porque dentro de cada um de nós está o Reino de Deus. Que o Reino de Deus é a presença transformadora de Deus. Que Deus se acercou a nós e veio buscar o que é seu. Veio buscar os seus filhos e filhas. E veio resgatá-los, purificá-los e por isso transfigurá-los. Então Jesus anuncia uma grande utopia, uma revolução absoluta, que é o Reino de Deus. E anuncia tentando atualizar em todas as pessoas o fato de cada um ser filho e filha de Deus, desse Deus libertador, que começa pelos últimos, os pobres, os destituídos, e a partir daí engloba o universo inteiro. Ora, como se traduz essa experiência? Ao traduzir essa experiência, surge a religião, surgem os credos, então temos os 4 evangelhos. Surge a ética, então temos todas aquelas listas de obras boas, obras más, de como deve ser a ética cristã. Surge o Sermão da Montanha, que é o resumo daquilo que o cristão se propõe a viver, em termos de comportamentos. Surgem as celebrações, não mais aos sábados, mas aos domingos da ressurreição, as missas, o cultivo da memória dos mártires,
a celebração das várias situações da vida, quando nascemos, quando decidimos, quando casamos, quando morremos, quando adoecemos. Isto é, a religião procura cobrir todo o ser humano, a partir dessa fonte originária. Então, o que conta em Jesus é a sua experiência, fundamentalmente. E nós somos herdeiros de Jesus, não apenas se habitamos a instituição cristã, que ela pode ser muito contraditória, mas se nós tentarmos continuamente refazer a experiência de Jesus, entrarmos no movimento de Jesus, sentirmos-nos como filhos e filhas, e ao mesmo tempo olhar nos outros, também como filhos e filhas, mas num ato vivo, como Deus nascendo dentro de cada um e fazendo de cada mulher, de cada homem, seus filhos e filhas. Se a religião produzir continuamente esta experiência, ela se transforma em espiritualidade. Se ela não transforma a nossa interioridade, ela continua religião, que pode ser usada, manipulada, ela pode ir para a mídia, com a qual podemos fazer negócios, podemos armar exércitos, convencer pessoas para certas causas. Mas se ela não reconduzir o ser humano continuamente à dimensão espiritual, ela pode ser um ópio do povo, pode se transformar num fetichismo, e com a religião podemos pecar continuamente contra Deus. Por isso, sábio é o profeta e condutor de povos que foi Moisés, dizendo de não usar o nome de Deus em vão. O segundo mandamento. Talvez é o mandamento contra o qual as religiões mais pecam. Porque usa o nome de Deus para todas as coisas. Especialmente hoje, pelas religiões mediáticas, os cristianismos televisivos e mercadológicos, Deus é uma grande fonte de mobilização e de fazer dinheiro. Então, nós usamos o nome de Deus para os nossos interesses, não para o interesse de Deus ou no interesse da natureza mesma do sagrado, do espiritual. Eu gostaria de sistematizar rapidamente quais são as duas experiências básicas que a humanidade conhece, que estão por detrás como espiritualidade, sustentando os grandes edifícios religiosos que nós conhecemos na humanidade. Que uma é do Ocidente, que é a experiência de Deus, no qual captamos o todo. E a experiência do Oriente, que capta o todo, dentro do qual está Deus. São caminhos diferentes, mas ambos os caminhos são complementares. E eles estão na base de duas propostas espirituais, que hoje, no encontro das civilizações, são oferecidas aos seres humanos. E nós, cada um, segundo a connaturalidade da sua experiência, verá qual é a mais fecunda para ele. Eu não quero ser aqui dogmático e dizer, porque nós somos do Ocidente, dentro do qual se deu a experiência cristã, ipso facto é melhor. Eu acho que eu já disse aqui numa palestra, mas uma frase que me impactou muito, também vindo do Dalai Lama, porque eu fiz uma pergunta com muita malícia a ele, e ele me deu uma resposta com suprema sabedoria. Quando eu perguntei uma vez a ele, qual era a melhor religião? E ele fez uma pequena pausa, deu um sorriso, me olhou bem nos olhos e me descompôs um pouco, porque sabia da malícia. Eu esperava que ele dissesse, é o budismo tibetano, são as religiões orientais, muito mais velhas do cristianismo. E ele me deu como uma cotovelada assim e disse, a melhor religião é aquela que te faz melhor. E eu, para sair da perplexidade, perguntei, o que me faz melhor? E ele disse, aquilo que te faz mais compassivo, e aí sentimos a ressonância tibetana, budista, taoísta.
aquilo que te faz mais sensível, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. Quem conseguir fazer isso de você, essa é a melhor religião. Então não podemos dizer, como nosso contraente em polêmicas, cardeal Ratzinger, que o cristianismo, ipso facto, por ele mesmo, tem todo o arsenal absoluto, perfeito, dispensa qualquer colaboração das religiões, tem todo o arsenal para caminharmos para Deus. Além de ser arrogante, essa afirmação, ela é errônea. Porque todo oceano não cabe no nosso copo. Toda a grandiosidade de Deus não se exaure nos nossos discursos. Então cada um é desafiado a dizer qual é o meu caminho, na qual desabrocha melhor a minha humanidade, onde eu posso ter um encontro mais radical com Deus e dar a Ele o nome da minha reverência. E ser realmente um ser de irradiação, que junto com outros possa crescer em mais humanidade, em mais perdão, e mais capacidade de inclusão de todos, para que ninguém fique fora do nosso mundo, da nossa comunidade e do nosso amor. Então o caminho do Ocidente, fundamentalmente, foi marcado pela experiência judeu-cristã. Ela é centrada no encontro com Deus, um Deus como um tu, um Deus que diz e aparece dizendo o seu nome, Javé, eu sou aquele que está aí com você, que te acompanha, e com o qual você estabelece um diálogo. E nesse diálogo de eu, tu, é que cresce a profundidade humana, isto é, a partir do tu, nós descobrimos o nosso próprio eu, que se sente envolto por essa realidade divina, que é uma experiência fundamentalmente de encontro amoroso. Não é um encontro meramente intelectual, porque então Deus caberia só na nossa cabeça. É um encontro na sua totalidade, na medida em que move a nossa interioridade, nós caímos de joelhos como Moisés, ou como São Pedro. Nós dialogamos com Deus e queremos conhecer mais o outro, num processo de enamoramento. Quando nós nos enamoramos de uma pessoa, tudo dela é interessante. Desde onde ela nasceu, quem são os amigos, onde ela estudou, o que é que ela gosta. Cada detalhe é importante. Porque é nesse encontro que nós crescemos, nos extasiamos e fazemos a experiência da nossa mais radical humanidade. Então a experiência que o Ocidente fez é uma experiência de encontro com Deus, encontro no amor. E quanto mais amamos uma pessoa, mais queremos entender essa pessoa, então também abre a nossa cabeça. Mais queremos sintonizar com ela e trocamos nossos hábitos. Às vezes nem fazemos caso do tempo, das dificuldades, com tal que nós a encontremos. Quem lê os grandes místicos cristãos, como São João da Cruz, Santa Teresa, o Mestre Eckhart, e ainda hoje estava lendo um pouco do Mestre de São João da Cruz, onde ele apoditicamente diz: se encontrardes aquele a quem eu amo, digam a ele, quanto sofro, quanto gemo, que eu morro de saudade dele. Só é possível isso numa relação mística, numa relação de encontro, onde sempre há o desencontro. Onde por mais que nos encontramos e conheçamos a pessoa, nunca desvendamos o mistério. Ele se vela e se revela. Se dá e se retrai. Por isso é um encontro de magia, de fascínio, onde entra muito cuidado, a reverência, onde ninguém pode atropelar, porque o pequeno gesto pode obnubilar toda a experiência do encontro. E a partir de Deus encontramos o todo, porque tudo está ligado a Ele. E o cristianismo criou até uma expressão que é o panenteísmo. Deus está em todas as coisas, e todas as coisas então estão em Deus. Não é o panteísmo de tudo indiferentemente a Deus. Não é isso. É que nós descobrimos que Deus está presente em todas as coisas. Que não há distância para Ele.
que Ele está na profundidade do nosso coração. E por isso nós não estamos longe dEle. Porque nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós somos. Estamos como dentro do ar que respiramos. É aquilo que Teilhard de Chardin chamava o meio divino. Le milieu divin. Nós estamos dentro de Deus. Por isso nunca fugimos de Deus, nunca vamos a Deus, porque estamos sempre dentro de Deus. E a tarefa da fé é descobrir esse Deus que está presente, mas oculto, sob 1000 sinais. Então Deus está em todas as coisas. O universo é um grande sacramento. A matéria é sagrada. A natureza é espiritual. Por quê? Porque é templo de Deus. Então Deus está em tudo. E tudo está em Deus. Se reflete lá dentro de Deus. Então o universo não é indiferente a Deus. Está no seu coração. Esse Papa diz muitas vezes isso, e acho que é profundamente consolador que ele nos diga isso. Que nós nascemos de um ato amoroso de Deus. Que nós estamos ancorados no coração de Deus. Olha, se nós traduzimos isso numa doutrina, pode ser uma entre tantas. Agora, se nós transformarmos a doutrina numa comoção do coração, então nós fazemos uma experiência de espiritualidade e uma experiência de profunda libertação. Por que temer se Deus está em nosso meio? Por que temer se nós estamos nas suas mãos? Por que freme o nosso coração se é habitado por Deus? A vida é leve, é um encantamento, é uma poesia. Porque tudo pode, como no cântico espiritual de São João da Cruz, tudo pode falar de Deus. É a ovelha, é a campina, é o ar, é a água. São outros acenos de Deus. E quem vive essa experiência da fé viva, que não é mais doutrina, mas que é comoção do coração. Bem dizia Pascal, crer em Deus não é pensar Deus. Crer em Deus é sentir Deus. E quem sente Deus é o coração. Então o nosso desafio é como passar do catecismo que está na nossa cabeça para o coração, que está o nosso sentimento. Então Deus está no nosso coração. São João, na primeira carta, diz tão bonito isso. Aquele que nós tocamos, que nossos olhos viram, que nossos ouvidos ouviram, esse nós vos comunicamos. Então é uma experiência de tocar, de sentir, de falar. O cristianismo ocidental fez essa experiência. E a partir daí sintetiza a realidade. Como um São Francisco de Assis, que faz o seu cântico do irmão Sol, canta o irmão Sol, a irmã Lua, as irmãs doenças, a irmã Morte. Porque se tudo está dentro de Deus, não só as coisas ridentes. Deus está tão presente na cruz, como está na ressurreição. Então a fé deve ser tão vigorosa, que possa ver Deus, e tantos o viram, até nas torturas dos campos de concentração nazista. Isso não está fora de Deus. Por mais terrível que isso possa parecer, há uma inteligência instrumental analítica, a nossa vontade de elucidar todos os mistérios. Como Tomás de Aquino diz, a teologia, nós cristãos, não entendemos o mal. Mas cremos que Deus é tão poderoso que pode tirar do mal um bem. Porque se não fosse isso, Deus não seria poderoso. Então podemos cantar, ó feliz culpa, pela qual caímos, porque experimentamos a misericórdia de Deus, a pequenez humana, e que finalmente não estamos fora de Deus. Não é um Deus pequeno. Como o Salmo 141 diz tão bem, Deus sabe do pó que nós fomos feitos. Por isso sabe que somos frágeis e pecamos muitas vezes. Por isso a sua misericórdia não tem limites. O problema não é o pecado,
é a misericórdia, que torna pequeno o nosso pecado, por pior que seja. Então a fé transfigura, a partir dessa experiência de encontro. E a partir daí vão as muitas famílias espirituais que se alimentam desse encontro com Deus, toda a mística do sufismo muçulmano, dos grandes nomes como Rumi, o Arabi e outros tantos. Tem a mesma estrutura que a tradição judeu-cristã do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos grandes místicos cristãos. O Oriente fez outro caminho. E de certa forma até mais grandioso do que o nosso. Porque mais ancestral e mais englobante. A experiência primeira que a pessoa, que o monge, o professante de um caminho espiritual do Oriente faz, é da unidade da realidade, a grandiosidade do universo. Que as coisas não estão colocadas uma ao lado da outra, em justa posição, mas que todas elas são sinfônicas, estão retroconectadas. Uma grande unidade de toda a realidade, mas uma unidade complexa, feita de muitos níveis, de muitos seres diferentes, mas todos eles ligados e religados entre si. E por isso, num profundo e grande dinamismo. Quando o mestre Yoga diz, quem és tu? Ele aponta o universo. Tu és tudo isso. Que nós somos toda essa realidade. Somos parte e parcela do todo. A nossa errância e o drama do ser humano, ele sentir-se parte e perder a memória de que ele é parte de uma totalidade. Dele sentir-se um elo vivo e esquecer que esse elo é elo de uma corrente de vida. Então, como combinar a nossa consciência, que é singular, que é pessoal, com essa totalidade? Então, toda a busca dos orientais é refazer um caminho que nos leve a uma experiência que eles chamam de não-dualidade. De eu sentir-me junto da pedra, junto do animal, junto da planta, junto da estrela. Sentir-me o universo. O próprio Dalai Lama conta que uma vez grandes cientistas em Harvard o levaram a um centro de pesquisa nuclear e mostraram a ele num aparelho os sinais que os elétrons deixam, porque ninguém consegue ver o elétron, muito menos o átomo. O Dalai Lama sorriu e disse, como jovem, eu via todos os átomos, todos os elétrons, todos os prótons. Eu via as estrelas mais distantes, porque fui iniciado à comunhão com todas as coisas. Então não é que o elétron está lá, o elétron está aqui. E o primeiro exercício que a mística oriental faz, no caminho do yoga, o caminho do Tao, é o exercício da luz, que vocês todos conhecem, que é representar-se uma luz que vem do mais profundo do universo, incide sobre você, você interioriza essa luz, e essa luz vai tomando o teu corpo, primeiro a tua centralidade, o teu coração, cada parte do teu organismo, todo o teu corpo, e ela se expande e engloba as paredes, engloba as árvores que nos cercam, englobam o oceano, as montanhas, e se estende para todo o universo, até o ponto que você não se sente mais você. Você é a totalidade. E você faz uma experiência de não dualidade. Eu sou tudo isso. Então, o caminho espiritual do Oriente é um caminho que busca a interioridade do ser humano. Nosso caminho ocidental busca a exterioridade. Cristo está lá, Deus está lá, o universo está lá, vamos à lua, vamos às estrelas mais distantes. É o caminho para fora. O Oriente não caminhou para dentro. Como diz um dos místicos de Sri Lanka, que o caminho para dentro é tão perigoso como o caminho para fora. É tão arriscado como ir à lua,
a Marte, as galáxias mais distantes, porque nos podemos perder, nos podemos equivocar. Então toda a mística oriental procura criar um centro com tal força e vigor que sateliza toda a realidade ao redor e refaz a percepção da totalidade. E você se move nessa totalidade como na sua casa, com profunda serenidade, sem nenhum medo, porque nada pode ameaçá-lo, porque tudo está envolto ao redor desse centro poderoso, conseguido pela meditação, pelo desprendimento, pelo caminho ético extremamente coerente. Então essas duas experiências, elas construíram os edifícios históricos do budismo, do hinduísmo, das religiões do Tao, seja no Japão, seja na Coreia, que são formas culturais de traduzir essa experiência. E como no cristianismo ou no Ocidente, produziu as muitas instituições religiosas atrás das quais está uma experiência religiosa. Seria interessantíssimo aqui, mas nós não temos tempo para isso, de analisar essa grande experiência espiritual que está atrás das religiões afro-brasileiras, que são experiências profundamente ecológicas, que se dá conta que o axé é como o nosso Espírito Santo, é a energia cósmica que pervade todo o universo e empapa toda a realidade, e ela se concentra no ser humano, fundamentalmente mais na mulher do que no homem. E que por isso faz que toda a realidade seja viva. E o Exu não é aquele demônio que nós devemos expulsar, é o portador por excelência do axé, da energia universal, que atua dentro de nós como força de irradiação, como abertura para captar mais energias e colocá-las a serviço dos demais. Seria um longo caminho, não quero entrar por aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, para retomar o nosso tema, que nós falamos de espiritualidade quando mergulhamos nessa profundidade e experimentamos essa realidade. Espiritualidade tem a ver com experiência, não com doutrina, não com dogmas, não com ritos, não com celebrações. Podem esses caminhos institucionais nos ajudar na espiritualidade. E grandioso é quando a religião consegue canalizar a experiência espiritual e beber continuamente da sua fonte. Então é uma religião que guarda a sua altura, a sua reverência, a sua grandeza, não manipula os seres humanos, nem os aterroriza nas suas consciências, nem os prende na trama dos seus dogmas, mas entende tudo isso como aceno sobre o mistério, como indicações sobre o inefável. E só está contente quando leva o ser humano a mergulhar nessa realidade e não prendê-lo nas suas instituições. Nós vemos isso de uma forma paradigmática, exemplar, no livro de Jó. São 42 capítulos, onde Jó começa a brigar com sua mulher, depois com os 4 amigos, depois com todo mundo que se acerca, e no fim ele se enfrenta com Deus mesmo. E Deus aceita o desafio, diz: vem cá, já que você quer litigar comigo, vamos litigar. Porque é a suprema arrogância de Jó, e a suprema dignidade nossa. Nós não queremos brigas pequenas, é com Deus mesmo. Por isso os salmos estão cheios de lamentações, blasfêmias, gritos com Deus e louvações. Essa é a experiência do sagrado, a experiência religiosa. Então Deus aceita o desafio e desafia Jó a dialogar com ele. E Deus começa grande. Diz: onde você estava, Jó? Quando criei o universo, joguei as estrelas, coloquei as montanhas, criei os mares com seus monstros. Onde você estava? E Jó fica cada vez mais pequeno. Eu disse: sou tão pequeno, não quero litigar, não digo mais nenhuma palavra. E Deus continua descrevendo os grandes monstros, os crocodilos, contando a história de Israel, fazendo a sua gesta gloriosa e sempre desafiando a Jó: onde você estava? E até que Jó se cala e diz: agora não falo mais. E termina o capítulo 42, que é quase o fim do livro,
diz: agora eu sei de Deus. Não por ouvir dizer, não porque os catecismos disseram, as pessoas religiosas contaram, as instituições transmitiram. Eu sei de Deus porque meus olhos o viram, porque eu experimentei Deus. Agora eu sei Deus. Então o que nós todos, vocês e eu, queremos, não é pessoas como eu aqui estamos falando sobre Deus. Estamos cansados de teologias, livros, eu já escrevi 60, e daqui a pouco eu vou chegar muito mais que isso. Nós estamos cansados de encíclicas, teologias, discursos, e pessoas que falam sobre Deus. Nós queremos encontrar pessoas que falam a partir de Deus, que falam a Deus. Eu sei que numa vez, numa roda de bispos, eu fui pregar um retiro espiritual a eles, e eu fiz uma roda, um grupo, para cada um falar sobre como reza. E cada um fazia discurso sobre a oração. Chegou na vez de Pedro Casaldáliga, que é um místico, fez uma belíssima oração. Ele não falou sobre a oração, ele fez uma oração. Começando com o universo, grandiosidade de Deus, chegando à proximidade de Deus junto dos pobres, a indignação contra a injustiça, e foi falando. Ali temos um místico que não fala sobre a oração, ele reza. Ele fala a Deus. Não expõe doutrinas sobre Deus. Desses nós temos fome e sede. Por isso que quando esses apontam, eles atraem multidões atrás. Porque são pessoas seminais, que funcionam como sementes que alimentam o nosso chão e despertam em nós essa dimensão do profundo em nós. Da dimensão espiritual, que é essa dimensão que vai para além dos nossos interesses de trabalho, de vida, para além da competição que as nossas profissões nos obrigam, que vai para além da luta cotidiana para ganhar nosso pão. A espiritualidade, ela vive da gratuidade, vive da disponibilidade, vive da capacidade de enternecimento, de compaixão, de escuta da mensagem que vem da realidade. Portanto, uma relação não de posse das coisas, mas de contemplação com as coisas. Quando nós estamos diante do mar aqui em São Conrado, aquelas ondas grandiosas, nós não vemos o mar, nós vemos a majestade, a imponência. Ou se nós estamos lá no Corcovado, nós vemos a beleza. É mais do que a pedra. A pedra, o mar, tem mensagens, falam a nós. E se nós nos vergamos sobre uma criança recém-nascida, nós nos enchemos de enternecimento, da misteriosidade da vida, do brilho do seu olhar. E quando nós encontramos uma pessoa sábia, apesar de sem cultura, nós nos enchemos também de reverência e de respeito e queremos escutar essa pessoa. Então, desenvolver essa capacidade é desenvolver a nossa capacidade de contemplação, de escuta das mensagens e dos valores. Então, não existem só coisas, e não existem só fatos, existe a irradiação das coisas. Existe o sentido que vem a partir dos fatos. Qual é o sentido? Mesmo as crises mais profundas que nós passamos, perdemos um ente querido, entramos numa profunda crise, se destruiu o nosso matrimônio, perdemos um filho na droga. E podemos perguntar, qual é o significado que vem disso tudo para mim? Não basta chamar o psicólogo, nem o médico. Não basta tomar Lexotan e dormir horas e horas. Nós devemos nos confrontar e perguntar, que sentido mais profundo essa realidade traz para mim, que me faz crescer? E especialmente naquelas situações quando não tem mais nada que fazer, que nós estamos enfrentando alguém que está morrendo, ou nós que estamos envelhecendo, não tem mais nada que fazer. Em momentos assim, é fundamental a espiritualidade. De poder ver a temporalidade das coisas, a usura do tempo, e que nós não vivemos apenas porque não morremos, mas porque a vida é um desafio para crescer,
para aceitar as nossas canseiras, nossos limites, o nosso envelhecimento. E que vamos passando pela vida e preparando um grande encontro, que importa preparar-se para o grande mergulho na realidade suprema, em Deus. E se nós nos habituarmos a esse encontro com Deus, a essa amorosidade com Deus, esse enamoramento com Deus. Eu tenho um dos amigos meus que muitos de vocês conhecem, que tem ciúmes de Deus. Sente Deus. Eu às vezes nessas andanças por aí, nas comunidades de base, a gente dorme 4, 5 juntos no mesmo quarto. A gente acorda lá de madrugada, ele está na posição de yoga meditando. Passa 5, 6 horas no enamoramento com Deus que não tem sono. É o dom dele. E alguém que faz política, mas não poder. E ao mesmo tempo é místico. Nem a virtude dele é dom de Deus. Mas é importante encontrar pessoas assim, para as quais Deus é uma experiência de pele. E me desculpe se eu conto a experiência de minha mãe. Minha mãe era analfabeta, nunca quis aprender a ler. Eu trouxe um caderno e um lápis bentos pelo Papa Paulo VI, para ela, pelo menos por causa do axé do Papa, se animasse. Jogou tudo longe. Diz, para que eu tenho 11 filhos que fizeram a universidade, quase todos se doutoraram, para que eu quero aprender a ler e escrever? Eles sabem para mim. Mas era uma mulher de uma grande sabedoria existencial e uma profunda piedade. E eu costumava gravar coisas minhas que eu escrevi para ela escutar, e ela escutava e dizia, onde você aprendeu tudo isso? Eu nunca te ensinei isso. E numa dessas gravações, que eu falava da experiência de Deus, não sei o que, ela me olhou e disse, você já viu Deus? Eu disse, minha mãe, a gente não vê Deus. Deus é espírito, Deus é invisível. Ela fez como com um suspiro, colocando a mão no peito, me olhou com infinita tristeza e disse, você é tantos anos padre e nunca viu Deus. Eu disse, mãe, a gente não vê Deus. E ela disse, você não vê Deus, eu o vejo todos os dias. Quando o sol se põe, ele passa com um manto fantástico, lindo. Ele é sempre sério. E teu pai que já faleceu vem atrás, olha para mim e dá um sorriso e vai junto com Deus. Eu vejo ele todos os dias. Bom, eu fiquei parado e disse, quem é o teólogo aqui? É ela ou eu? Então, há pessoas que têm essas experiências e nós temos que aprender delas. Isto é, a fé é uma experiência tão global que entra nos olhos, entra no coração, entra na fantasia, entra nas projeções. Deus é substância da sua própria substância. Essas pessoas não creem em Deus, porque sabem de Deus. Experimentam Deus. Então, eu acho que quero ir terminando para a gente também não sobrecarregar vocês todos. Eu queria enfatizar o seguinte, que a espiritualidade não é monopólio das religiões e nem dos caminhos espirituais codificados. Que a espiritualidade é uma dimensão de cada ser humano. Cada um de nós tem uma dimensão espiritual. Isto é, cada ser humano tem a dimensão do amor, da sensibilidade, da responsabilidade, do cuidado. Tem a percepção de valores para os quais vale sacrificar a vida e até jogar a sua vida para defender o filho, para defender a pessoa amada, ameaçada. E se a pessoa não faz isso, mesmo que ninguém a persiga, estará sempre fugindo da sua própria consciência. Toda pessoa escuta uma voz, uma mensagem que vem do universo, de toda a realidade, e se pergunta o que se esconde atrás das estrelas. Nos nossos escritórios, nos nossos gabinetes de trabalho, nós podemos ser cínicos, podemos acreditar em qualquer coisa, desacreditar de qualquer coisa, mas nós não podemos
desprezar a aurora que vem. Não podemos odiar o olhar inocente de uma criança que nasce. Não podemos, indiferentes, olhar a profundidade do céu estrelado, sem cair no silêncio e na profunda reverência, e se perguntar o que se esconde atrás das estrelas. Qual é o caminho da minha vida? O que posso esperar depois da minha vida, talvez cansada e longa? O que me espera? O ser humano coloca sempre essas questões. Elas estão sempre na agenda de cada pessoa. Quando colocamos tais questões, nós nos revelamos seres espirituais. E quando nos abrimos a acolher essas mensagens, orientar nossa vida para que isso produza leveza, irradiação, humanidade, aí exercemos a nossa dimensão espiritual. Quero ler um texto de um dos grandes conhecedores da psique humana, junto com Freud, que foi Carlos Gustavo Jung, que deu muita importância à religião no processo de individuação, porque a religião trabalha, e a mística e a espiritualidade, trabalha grandes sonhos, projeta grandes esperanças. Aí diz Jung: em todos os meus clientes, na segunda metade da vida, isto é, tendo mais de 35 anos, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse constituído pela questão da sua atitude religiosa. Todos, em última instância, estavam doentes por terem perdido aquilo que uma religião viva sempre deu, em todos os tempos, aos seus seguidores. E nenhum curou-se realmente sem recobrar a atitude religiosa que lhe fosse própria. Isso está claro. Não depende absolutamente de uma adesão a um credo particular, nem tornar-se membro de uma igreja, mas tem que integrar a sua dimensão espiritual. Eu creio que isso é profundamente verdadeiro, aquilo que Jung diz. Cada um de nós tem essa dimensão. Nós estamos acostumados a analisar nossos problemas financeiramente, psicologicamente, juridicamente. Devemos analisar nossos problemas também espiritualmente. Muitas das nossas angústias, das nossas doenças, vêm por uma dimensão espiritual não desenvolvida, ou anêmica, ou distorcida, ou totalmente ocultada. Então há dentro de nós uma chama sagrada, pela nossa cultura coberta de cinzas, de consumo, da busca de bens materiais, de uma vida distraída das coisas essenciais da vida. Então devemos tirar essas cinzas e despertar a chama sagrada. E talvez esse seja o significado maior da festa que dentro de pouco celebramos, e com isso quero terminar, que é a festa do Natal. Que o espírito do Natal é exatamente oposto ao espírito dominante na cultura hoje mundial, que é um espírito marcado pelo mercado, pelo consumo, pela compra, pelo negócio, pelo interesse, pela mercadoria. Queremos fazer mercadoria de tudo. O Natal vive da gratuidade, vive da singeleza, vive da convivialidade, vive da doação, o dom, um fazer presente ao outro. Vive da alegria de ver uma vida nascendo. E não pode haver tristeza quando nasce a vida. E saber que essa criança, o divino infante que está aí, somos nós fundamentalmente. Porque há uma dimensão em nós de criança dourada que nunca se perdeu. E que mesmo para além da idade adulta, ela está aí reclamando os seus direitos. Que é de entender a vida também como algo lúdico, algo leve. Algo que vale por ele mesmo. Pouco importa os interesses que nós investimos na nossa vida. Que a vida vale por ela mesma. Porque é um valor absoluto. O Natal quer ressuscitar essa dimensão espiritual no ser humano. E dizer que é nessa atmosfera que Deus também se acercou a nós.
Não veio como um César poderoso, nem como sumo sacerdote no auge da sua santidade, mas se acercou na forma de uma criança pobre, que nasce num subúrbio, no meio de animais, para que ninguém se sentisse distante dele. E que todos pudessem ter o sentimento de ternura para com uma criança, que nós carregamos no colo, e nos vergamos sobre ela, maravilhados. Pois esse é o caminho que Deus escolheu para acercar-se de nós, para poder andar conosco. Talvez é um Deus que não nos explique por que o mal do mundo, mas Ele sofre junto. Que Ele não nos dá as razões por que tanto trabalho para tão pouca felicidade. Ele trabalha junto, é carpinteiro. Isto é, Ele não deixa nada do que é radicalmente humano de ser assumido. A tristeza quando morre um amigo, Lázaro. Entretém amizade com duas mulheres, por mais escandaloso que fosse naquele tempo, Marta e Maria. Que se enche de iracúndia sagrada quando vê o sagrado manipulado e pode tomar do chicote. Mas ao mesmo tempo também se enche de ternura, abraçando as crianças e dizendo que ninguém as afaste. E tudo isso é Jesus. Tudo isso é Deus, na nossa humanidade. Então encontramos Deus dentro de nós. Não precisamos buscá-lo aqui e ali, buscá-lo na nossa interioridade. Porque aí ele penetrou e nunca mais saiu, nos fazendo filhos e filhas. E depois Ele vem e toma o que é dele e leva para o seu reino. E nos leva cada um para a sua casa, porque nós pertencemos à casa dele. Esse, para mim, é o significado maior da encarnação, do mistério do Natal que nós celebramos, que é um dos pontos altos da espiritualidade cristã. Que mesmo dentro de um mundo altamente conflitivo, ameaçado de todas as partes, podemos quase fazer um parênteses e dizer, agora não, agora vamos festejar, vamos comer, vamos ser todos irmãos e irmãs, vamos acender a luz, na convicção de que a luz tem mais direito que todas as trevas, por causa dele. E nós somos irmãos e irmãs dele. Então, se nós reservarmos um pouco na nossa vida espaço para essa espiritualidade, ela vai se transformar de uma brasa, uma chama, da chama, um grande fogo interior, que irradia, produz calor, e nos dá 1000 razões para vivermos como humanos, que caminham serenos por esse mundo junto com outros, na direção da fonte, onde mergulharemos na fonte de toda a espiritualidade, que é a fonte de espírito, de vida, de grandiosidade, absoluta realização. Muito obrigado.